Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a 4ª temporada do podcast. Aqui a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O nosso guia, ele traz o acesso à informação, mas a gente quis ir além, porque é sabido, Túlio, que informação entregue não é informação compreendida, né? E é sabido também que a população brasileira usa o médico como a principal fonte de informação, fonte confiável. Ainda bem, mas qual é o tempo do paciente com esse médico ao longo de um ano? Neste podcast, a Sobresp abre o microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. O meu sonho é que, por exemplo, um paciente, quando ele de fato for para uma consulta, para um atendimento, para uma internação, ele possa olhar para o nosso guia e falar assim, deixa eu olhar esse guia que a Sobresp fez e deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Né? Utilizar ele até como um checklist para uma postura proativa, em prol da qualidade, segurança e experiência com o cuidado. E falando com todo esse time de convidados em prol de um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e a conectar-se a um futuro mais humano na saúde. E aí, vem com a gente? A Organização Mundial da Saúde, ela traz isso, né? Em um dos seus pilares estratégicos, o paciente como parceiro para um cuidado seguro. Então, trazer este guia estimulando o paciente nessa postura e nesse posicionamento, contribui para um cuidado mais seguro. Hoje, a nossa conversa parte de uma ideia central: informar também é cuidar. Em saúde, pacientes e famílias muitas vezes circulam por consultas, exames, pronto atendimento, internação ou cuidados domiciliares sem entender plenamente aonde é que estão, quem participa do cuidado, quais perguntas fazer e como tomar decisões com mais segurança. É nesse contexto que nasce o Guia Parceiros no Cuidado, uma iniciativa Sobresp para ampliar o letramento em saúde e fortalecer a parceria entre pacientes, familiares, cuidadores e profissionais. Neste episódio, a gente conversa com a Carla Ledo, a Luciana Lauretti e o Marcelo Alvarenga sobre como o guia foi construído, por que ele importa e como pode ser usado para transformar informação em participação real no cuidado. E aí, preparado? Bora começar? Bom, eu perguntei aos nossos convidados o que será que as pessoas vão falar do Guia Parceiros no Cuidado depois que eles saírem da sala. Vamos ouvir? Olha, se for um paciente e ele disser, eu finalmente entendi o que perguntar nesse ambiente, eu sei as pessoas que estão aqui, os profissionais que estão aqui, eu sei qual é o propósito deles, a que se destina o trabalho, objetivo cumprido. Agora, se for um profissional de saúde que indicou o guia ou que usou o guia para instruir os seus pacientes, a gente gostaria muito que ele dissesse, isso daqui é uma fonte confiável, clara, para que você navegue melhor nesse ambiente. Acho que esse é o objetivo maior. A gente quis fazer algo esteticamente bonito, né, aos olhos, mas não foi o objetivo principal. A gente quis fazer algo de grande impacto, que alcance milhares de pessoas, mas também não foi o que mais nos moveu. O que nos moveu foi fazer algo que de fato faça a diferença na vida de quem está navegando por aquele ambiente de saúde. Para mim, o ganho maior que eu espero que aconteça é que quem é usuário do sistema de saúde olhe para esse guia e para essas provocações e entenda de verdade como pode ser protagonista das decisões. Então, quando a gente sai da sala, resumindo, né, Túlio, eu espero que as pessoas olhem para esse material e falem, poxa, que legal, ele tem me ajudado
a viver o cuidado centrado no paciente e a parceria no cuidado. Seja eu usuário do sistema de saúde, seja eu profissional ali nesse contexto da saúde também. As pessoas já estão falando para nós do guia, né? Elas ficaram bastante interessadas e empolgadas com o conteúdo do guia, da forma como que ele foi pensado, desenvolvido, né? E o que nós queremos que as pessoas falem do guia e esperem do guia é o que eles podem fazer de diferente no cuidado diário aos pacientes, mas que os pacientes também se apropriem desse conteúdo e de ser o protagonista também do seu cuidado. Então, nós esperamos que quando as pessoas pensarem sobre o guia, né, e a gente sair da sala, as pessoas falam, poxa, que material rico, que material oportuno que nós temos e uma ferramenta para nos apoiar no cuidado ao paciente. Marcelo, Carla, Luciana, é muito bom falar com vocês nesse episódio a respeito de um tema tão incrível. Sintam-se em casa. Obrigado, Túlio. É um prazer estar aqui com a Luciana, com a Carla, com todas as pessoas que estão nos escutando aí nesse episódio. E é muito gratificante poder fazer parte de um projeto como esse e de uma comunidade incrível que é a Sobrexp, que é uma comunidade comprometida com a experiência humana na saúde. Obrigada, é uma alegria estar aqui. Sobrexp tem um espaço importante da nossa mente e do coração. Túlio, é um prazer estar aqui novamente, né? Esse momento tão bacana e importante para a Sobrexp de falar especificamente de um guia Parceiras no Cuidado, que foi uma entrega institucional incrível. Obrigada pelo convite. Carla, eu começo com você e eu queria saber, o Guia Parceiros no Cuidado é um marco para a Sobrexp, certo? Eu começo querendo saber que problema real da jornada de pacientes, familiares e cuidadores levou a sociedade a assumir este projeto como uma entrega institucional tão importante. Enquanto Sobrexp, nós temos aí um mote que nós temos trabalhado já há alguns anos, que é mais voz, mais conexão. E nós entendemos, né, a importância do papel do paciente como protagonista e como uma pessoa ativa dentro do cuidado à saúde, né? E o guia, ele é uma ferramenta poderosa nesse sentido. Por quê? Porque hoje, dentro das instituições e nos ambientes de saúde, nós temos muitas informações. Nós entendemos ou nós achamos que falta informação, mas muito pelo contrário. Quando a gente vai ver a fundo, tem muita informação, mas será que de fato os pacientes compreendem aquilo que nós estamos passando para ele? Será que de fato ele se sente seguro e confortável em fazer as perguntas? Talvez em alguns momentos receios de querer participar, né? E muitas vezes não ser envolvido ali na tomada de decisão compartilhada. Então, nós entendemos que o guia, ele é uma grande ferramenta e foi muito importante para nós pensarmos nos próximos passos. Então, como que nós apoiamos os pacientes e na percepção dele, como que ele pode atuar no dia a dia ali, não só ele, mas também os familiares, os cuidadores, mas também os profissionais da saúde também estarem preparados em como que eles podem saber o que o paciente pode querer dele, o que o paciente pode perguntar para ele, e ele estar pronto para essas respostas. Então, eu entrego um cuidado de qualidade e de segurança e melhoro a experiência dele a partir desta integração entre paciente, profissional de saúde, entendendo que eles são parceiros, que não são concorrentes ou que não haja um prejuízo nessa relação. Tá, Carla, quando a gente fala em parceria no cuidado, a gente não está falando apenas de informar melhor o paciente. A gente está falando de criar condições para que ele compreenda, pergunte, participe e decida com mais segurança.
Aí eu te pergunto, eu queria puxar também a Luciana para esse tema, como o guia ajuda a transformar informação em participação real? A informação, ela é um ponto de partida, né? O que de fato nós queremos é que essa participação do paciente seja construído junto com a equipe assistencial, a equipe que está prestando o cuidado. E a segurança é uma consequência dessa participação. Então, o guia ajuda a tornar isso mais concreto, né? Porque ele fornece ali caminhos para que os pacientes, os familiares e os cuidadores possam compreender melhor o seu papel. E o paciente e o colaborador entender também, compreender e estimular a participação do paciente, e que essa participação não significa transferência de responsabilidades. Então, uma vez que eu tenho um paciente completamente ativado, um paciente engajado, é uma construção e, de fato, é uma parceria, né? Então, abrir espaço para pergunta, abrir espaço ali para compartilhar informação, para reconhecer a experiência do paciente, a percepção do paciente, criar essa relação e nós, dessa forma, podemos construir cada vez mais um cuidado seguro. A Organização Mundial da Saúde, ela traz isso, né? Em um dos seus pilares estratégicos, o paciente como parceiro para um cuidado seguro. Então, trazer este guia, estimulando o paciente nessa postura e nesse posicionamento, contribui para um cuidado mais seguro. E sim, complementando, eu quero chamar a atenção para o nome, Guia Parceiros no Cuidado, que tem uma relação com isso que a Carlinha está trazendo. A gente escolheu com muito carinho esse nome Parceiros, porque poderia chamar Guia do Paciente, poderia chamar Manual de Direitos do Paciente, poderia chamar Cartilha. A gente fez um brainstorm, poderia ter vários nomes, mas a gente fez questão que a palavra parceiros, e ainda no plural, fosse colocada para designar o nome desse projeto, que fizesse parte desse projeto, porque a parceria, ela dá a impressão e ela significa fazer ao lado, né? E é fazer junto, né? Não necessariamente é igualdade de conhecimento, Túlio, mas é igualdade de importância. Então, o médico sabe da medicina, a enfermeira sabe dos seus procedimentos e da sua prática do dia a dia de enfermagem, o psicólogo, o nutricionista, o TO, e cada um dentro dos seus saberes, mas o paciente sabe da sua vida. E o que ele sabe é muito importante para a construção do plano terapêutico. Isso é muito do posicionamento da Sobrexp, o que a gente tem dito, né, de tantas formas, através desse podcast, através dos nossos artigos, através dos nossos eventos, que é essa parceria do paciente. O paciente não é um cliente que vai cobrar, que vai contribuir. Não, ele vai co-criar, ele vai construir junto. É como se a gente fizesse uma obra de uma casa e a gente tem um arquiteto que sabe o que é ergonomicamente adequado, a beleza, a cor da parede, a entrada, como vai ser a porta, mas aí vem a família e diz, não, mas os nossos encontros acontecem na cozinha, então a cozinha tem que ser maior. Não, mas eu tenho uma avó que é cadeirante e que ela não vai subir esse degrau, vai atrapalhar. Então, ele traz a prática, ele traz o conhecimento. Então, esse nome também diz muito sobre a amplitude e a importância do paciente nesse projeto. Ô Lu, uma escolha muito importante do guia foi não organizar o conteúdo por doença, mas sim por ambientes de cuidado. Atenção primária, consultório, centros de diagnóstico, pronto atendimento, internação, ILPIs e cuidados domiciliares, por exemplo. Por que essa escolha é tão importante para quem precisa navegar pelo sistema de saúde? Porque nós não somos definidos pela doença que a gente tem.
né? E o guia optou pelos ambientes de saúde porque, independente da sua condição, você vai navegar por todos esses ambientes que você falou. E a gente quis deixar o mais abrangente possível e tirar essa caracterização do diabético ou hipertenso. Não, é um indivíduo que navega independente da sua condição e que precisa saber como ele tirar o melhor proveito daquele ambiente. Então, foi por isso que a gente organizou por ambientes. E teve um ponto muito importante também, né? Que 7 ambientes? A gente foi perguntar para o paciente, né? Onde você mais está? O que faz mais sentido para você? Em que ambientes são mais interessantes para você entender? E no momento que a gente foi fazer, a gente já vai falar da metodologia de desenvolvimento, a gente perguntou para os participantes, para os pacientes, das associações de pacientes, o que ele espera daquele lugar, o que ele viveu naquele lugar, quais foram as dúvidas que ele teve naquele lugar, e a partir daí a gente fez a construção. Tá bom, Luciana, como o guia transforma informação em participação? Ótima pergunta, isso é algo que a gente como Sobrexp tem trabalhado bastante, é também a minha linha de pesquisa, de estudo. Vamos falar de letramento em saúde, ou literacia em saúde, ou health literacy, que é um termo mais facilmente buscado em pesquisas e tudo mais. A Organização Mundial de Saúde define o que é letramento em saúde, Túlio, e ela define com 4 verbos. Acessar informação sobre a saúde, compreender, avaliar e usar a informação para tomada de decisão. O nosso guia, ele traz o acesso à informação, mas a gente quis ir além, porque é sabido, Túlio, que informação entregue não é informação compreendida, né? E é sabido também que a população brasileira usa o médico como a principal fonte de informação, fonte confiável. Ainda bem, mas qual é o tempo do paciente com esse médico ao longo de um ano? 1 hora? 2 horas? Né? Dependendo do perfil, se ele é portador de uma doença crônica, um pouco mais, se ele é um paciente que não é rígido, menos. Então, como é que a gente faz os outros 364 dias, né? Então, o guia veio não para substituir o médico, mas ele veio para preparar o cidadão brasileiro, o paciente, para estes momentos com os médicos, para essa hora, para esses momentos com os profissionais de saúde, para que ele tenha as perguntas certas, né? Para que ele tenha o discernimento de onde ele está, qual é o escopo daquele profissional. E é aí que a gente endereça a informação em participação, porque o guia, ele traz, o que eu devo perguntar? Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? Então, ele vai além de informar, ele também gera e convida a ação. E um último tema, né, que também é a Organização Mundial de Saúde tem falado muito sobre isso, que é a infodemia. O que é isso? O que é essa palavra? É o acesso à informação de baixa qualidade, informação mentirosa, informação inconsistente. Então, à medida que a gente tem mais acesso à informação, a gente também tem uma avalanche de informação equivocada. Então, quando a gente tem uma iniciativa dessa, de uma fonte consistente, ética, comprometida como a Sobrexp, a gente também entrega a informação correta e a informação que leva à ação. Ô Lu, seguindo com você, mas também já trazendo o Marcelo para a conversa, o guia foi construído com profissionais da Sobresp, associações de pacientes, grupos focais, envolveu revisão de conteúdo, validação e uma preocupação importante com a linguagem, a representatividade e a acessibilidade. Como essa construção colaborativa influenciou o resultado final e como ela se conecta à ideia de parceria no cuidado? A gente não poderia fazer
um guia que se chama guia Parceiros no Cuidado, sem ouvir todo esse ecossistema. Então, a gente teve a preocupação de fazer com o paciente, né, através de uma etapa de escuta, mas a gente não trouxe só o paciente, a gente trouxe o cuidador, a gente trouxe os profissionais de saúde, então a gente trouxe, entendendo que o paciente é o centro, mas tudo que orbita, né, naquele ambiente, e a gente foi ouvindo, né, foram 10 associações de pacientes envolvidas, com seus cuidadores, com seus profissionais e com os pacientes que compõem essa associação, mas a gente indiretamente trouxe a representatividade de mais de 150 associações, porque algumas congregavam várias associações, mais de 100 condições de saúde. Então, a gente buscou trazer essa diversidade de olhares, de necessidades. A gente também pegou de várias regiões do Brasil, né, para tornar a orientação, que é o resultado final, mais diversa possível. E depois disso, né, Túlio, seguindo na metodologia, a gente escutou, né, então buscou diversidade em quem ouvir. Escutou através dos grupos focais, né, depois a gente gravou tudo, analisou todas as gravações, buscou normalizar, né, trazer as falas, mesmo que divergentes, mas a gente trouxe o que era mais relevante, aquilo que mais aparecia, porque a gente colecionou horas de gravação, horas e horas e horas, então a gente buscou aquilo que mais aparecia, e aí teve uma etapa de escrita simples, com frases curtas, né, sem usar jargão, sem usar dramatização, usar a luta, a guerra, não, a vida como ela é, mas trazendo essa beleza do cotidiano, a simplicidade do cotidiano, sem dramatizar, mas também sem trazer muita complexidade. Depois que estava escrito, a gente voltou para as associações e voltou para o time da Sobrexp multiprofissional. Aí eles aprovaram e aí foi para a agência numa etapa mais de identidade visual, criação dos canais, os vídeos e tudo mais. E esse é o resultado que a gente tem. Então foi um método longo, mais de um ano fazendo esse trabalho. Eu vou dizer assim que não foi fácil. Todo o caminho do projeto foi muito complexo. Acredito que Carla, Luciano, não sei se concordam comigo, que a gente nem imaginava que a gente ia chegar nesse resultado que, de fato, o projeto chegou, né? Tem todo um planejamento de como a gente acha que ele vai acontecer, e no meio do caminho tem a vida real que faz a gente tomar novos caminhos, enfim. Mas quando a gente pensou no projeto, e pelo fato do projeto se tratar de parceria no cuidado, a gente tinha um conceito muito nosso, né, que a gente discute muito aqui dentro da Sobrexp, que ser parceiro no cuidado é quando de verdade pacientes, família e profissionais de saúde discutem abertamente quais são as expectativas, quais são os caminhos, quais são os objetivos, né, de um determinado tratamento, o que fazer, o que não fazer, quais são os riscos. Então, quando a gente coloca todo mundo nessa pauta para conversar e pensar juntos, a gente chega, né, a um objetivo final. Então, a gente falou assim, só tinha uma certeza. Desde o início desse projeto, ele precisa ser construído com todos esses atores. Então, a gente começou a buscar, dentro da comunidade da Sobrexp, profissionais que têm familiaridade, que têm experiência com esses diferentes ambientes de saúde. Uma coisa importante é que a gente, de fato, não considerou nenhuma doença, né? Não vamos falar de diabetes, de hipertensão, de insuficiência cardíaca, ou seja lá do que for. Nós vamos falar especificamente de cuidado. Então, a gente não quis falar de doenças, a gente quis falar de ambientes de saúde. E quando a gente procurou, então, na comunidade da Sobrexp, esses diferentes profissionais, especialistas, eles seriam as pessoas que ajudariam a gente nessa pauta, né? Quer dizer, então você que tem familiaridade com ambiente de emergência, de centro diagnóstico, de internação, de atenção primária, de atenção domiciliar, como é isso? Qual é a sua perspectiva como profissional daquele serviço,
daquele ambiente. Só que a gente também precisava da versão de quem utiliza, né? Então a gente, juntos ali das associações de pacientes que foram as nossas parceiras nesse projeto, teve todo um cuidado de entrevistar os pacientes, os cuidadores, as famílias, e falar assim, poxa, o que você enfrenta de desafio? O que você vê ali naquele ambiente que as pessoas deveriam saber? Quando você precisou utilizar, quais foram as dificuldades? Como é que a gente pode falar isso numa linguagem que seja compreensível para as pessoas poderem não só entender como funciona esse ambiente, mas se posicionarem? Como que eu falo de protagonismo? Como que eu falo de parceria? Que pergunta não pode faltar? Então, o que foi legal? A construção, ela trouxe a visão dos dois lados, né? De quem utiliza os serviços e de quem presta os serviços de saúde, os cuidados em saúde. Então, isso foi muito importante. Por que ele demorou? O projeto demorou para ser feito. Ele demorou primeiro na fase de imersão, de entrevistas. A gente conversou com muitas pessoas, a gente fez grupos focais. Depois a gente fez todo um compilado desse material para olhar para a linguagem dele. E a gente procurou um parceiro que pudesse trabalhar no design. Como é que a gente transforma tudo isso também num material que seja bonito, que seja acessível, que as pessoas entendam? Então a gente foi também pensando em várias estratégias. Acho que vale a pena compartilhar que uma das coisas que a gente chegou à conclusão ao longo do projeto é que, assim, a gente queria trabalhar muito a questão da diversidade, né? As pessoas precisavam se sentir representadas, e a gente queria trabalhar a questão também da inclusão sob todas as óticas, né? Principalmente a inclusão de compreensão. Não adianta a gente fazer um material super bacana, educativo, mas ele não ser de fácil compreensão nas pessoas, né? Do ponto de vista de linguagem, do ponto de vista de deficiências. Então a gente tinha todo esse desafio. Como é que eu pego esse material que foi construído por profissionais junto com pacientes e como é que eu transformo isso num material que seja compreensível, que seja bonito, que seja ao mesmo simples, mas ao mesmo tempo profundo, né? Que ele traga ali um conteúdo que seja adequado. E aí esse parceiro conseguiu ajudar a gente a pensar também assim, vamos representar por personas? Cada ambiente vai ter uma persona. Então vai ter um homem jovem, vai ter uma mulher negra idosa, vai ter um homem trans, vai ter uma mulher que ela tem ali um perfil corporal, né, um pouquinho com mais peso. Então, quer dizer, a gente foi tentando trazer diversidade nas formas, né, no contexto de identidade de gênero, no contexto de idades, né, que é assim que é o sistema de saúde, tá certo? E é assim que é a nossa população. Então, nós somos uma população diversa. Então, vamos fazer o seguinte, cada ambiente vai ser representado por uma persona diferente. Não vai ser todo mundo ali magrinho, branquinho, loirinho, né? Nós não somos assim. Então, a gente vai trazer essa diversidade, inclusive na representação dos ambientes. E uma coisa acho que vale trazer é que quando a gente olhou para os conteúdos, também a gente tomou esse cuidado de tentar atender, falando um pouquinho de deficiência, até de alfabetização, que ali no conteúdo ele tem vídeos, né? Então o vídeo ele tem legenda, ele tem descrição, e a gente também tem conteúdos escritos no modelo de e-book, no modelo visual assim de fácil compreensão. Então a gente tentou olhar para a linguagem e para as formas que a gente transmite aquele conteúdo, tá? Então acho que isso é importante trazer também para as pessoas. E só para concluir, acho que é legal que assim, eu tenho uma visão muito clara de que esse projeto ele é uma primeira versão. A gente precisava começar a falar sobre parceria de cuidado e tinha que ter um ponto de partida. E a gente vai identificar, e já está identificando ao longo do caminho, várias oportunidades de melhoria. E a gente vai aprimorando, né? Nunca aquela versão que a gente publica inicialmente é a melhor versão. Mas se a gente não começar, a gente nunca faz nada. Então,
acho que também tem um compromisso aqui meu, da Luciana, da Carla, representando aí a Sobrexp, mas agradecendo todas as pessoas que participaram da construção desse projeto, de que todo mundo deu o melhor de si, né? Mas a gente ainda tem muitas coisas para melhorar. Então, provavelmente, nós teremos novas versões, novos personagens, novas ideias que vão somar a esse projeto inicial. Ô Marcelo, depois que o guia está disponível agora, a pergunta passa a ser como usar este guia. Como é que pacientes, famílias, profissionais, equipes, organizações podem aplicar o guia no dia a dia para melhorar a comunicação, segurança, participação na jornada do cuidado? Eu acredito que o nosso maior desafio a partir de agora é fazer com que esse material, esse guia, ele chegue nas pessoas. E quando eu falo chegar nas pessoas, de novo, são os usuários do sistema de saúde, que a gente chamou ali de paciente, familiar, cuidador, mas também nos profissionais de saúde. Então, como é que a gente faz isso chegar nas pessoas, né? Tem um jeito mais orgânico, digamos assim, no boca a boca, no dia a dia, nas pessoas que já trabalham com essa temática, que conhecem a Sobrexp, que estão tendo ali acesso a esse material, mas também a gente vai ter que, de alguma forma, criar maneiras de ampliar o alcance, né? Então, eu entendo que através de parcerias com instituições governamentais, não governamentais, a gente possa ampliar o alcance desse material. Eu espero de verdade que as pessoas, quando elas vão olhar para o... eu vou utilizar o serviço de saúde, né? O que eu preciso saber sobre esse tema? Poxa, esse pode ser uma fonte de conhecimento para elas entenderem como funciona e também entenderem como que elas podem exercitar ali, ou exercer o seu protagonismo nesse contexto de parceria. E aí, quando a gente fala de atingir as pessoas, né, eu entendo que precisaremos de parceiros para nos ajudar que esse material chegue a pacientes, familiares, né, usuários do sistema de saúde. Pode ser através de associações de pacientes, pode ser através de indústria farmacêutica, operadora de saúde, o próprio Ministério da Saúde. E eu também acho que a gente precisa alcançar profissionais, desde universidades, programas de pós-graduação, especialização, né? Então, acho que acionar a rede que a Sobrexp tem de contato com diversos perfis de profissionais e instituições de saúde, para que isso seja disponível cada vez mais. Porque senão fica um material muito bonito, mas lá dentro do site, né, como diria, na prateleira, sem ninguém acessar. Então, acho que o maior desafio agora é fazer as pessoas olharem para isso e na sequência se interessarem em utilizar isso na prática. Poxa, deixa eu explorar isso aqui, então, deixa eu ver como é que eu consigo colocar isso em prática. O meu sonho é que, por exemplo, um paciente, quando ele de fato for para uma consulta, para um atendimento, para uma internação, ele possa olhar para o nosso guia e falar assim, deixa eu olhar esse guia que a Sobrexp fez e deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa, né? Utilizar ele até como um checklist para uma postura proativa, em prol da qualidade, segurança e experiência com o cuidado. E a mesma coisa para o profissional. Deixa eu ver o que o paciente, a família provavelmente vai me perguntar ou poderia me perguntar. Eu vou me antecipar. Eu já vou estimular que ele possa fazer essas perguntas, né? Eu não vou me surpreender, eu vou me antecipar no sentido de eu já vou fazer ele perceber a parceria desde o início, tá? Então, acho que para mim essas são as grandes expectativas. Marcelo, a gente falou sobre vários parceiros agora, eu queria falar sobre parceiros institucionais. Perfeito. Quando a gente fala de parceria, esse termo parceria institucional ele é muito forte, né? E ele pode ser discutido de várias maneiras. Mas acho que o ponto que a gente traz aqui é que não tem como a gente fazer projetos incríveis sozinhos. Acho que a soma dos saberes, das experiências, dos recursos, ela traz uma potência enorme para os projetos que a gente faz. Seja um estudo, que a gente, dentro da Sobrexp, já fez estudos, né, e publicou aí estudos colaborativos para gerar conhecimento no tema. Seja um projeto educacional como esse, que é o Guia Parceiros no Cuidado, seja um congresso,
alguma coisa de cunho científico. Enfim, qualquer projeto precisa de parceria. E a parceria, ela pode ser enxergada da seguinte forma, né? São instituições que têm ali propósitos e valores em comum e que conseguem somar não só no que diz respeito ao conhecimento, à experiência, mas recursos, né? Então, por exemplo, para a gente fazer esse guia acontecer, a gente precisou de recurso de pessoas se doando ali o tempo, o intelectual, né? Essa coisa toda. E a gente também precisou de recursos financeiros para pagar a agência, para fazer o site, para hospedar, para fazer tudo acontecer. Então tem uma parte desse projeto que ele é voluntário, mas tem uma parte que não é, ele tem um custo financeiro, inclusive. E a gente teve, né, um patrocinador que acreditou na gente, a Roche foi um grande patrocinador desse projeto, do ponto de vista financeiro, porque tem a ver também com os valores da própria empresa. Mas ampliando o tema de parceria para outras possibilidades, a Sobrexp, ela procura muito esse olhar de quais são as instituições que acreditam no que a gente acredita, quais são os desafios dessas instituições. Será que a gente pode se juntar e tentar sobrepor esses desafios juntos, né, somando esforços? Então, parcerias com instituições de saúde, instituições de ensino, instituições de certificadoras e acreditadoras, as próprias indústrias farmacêuticas, empresas de pesquisa, soluções de tecnologia, e nesse momento a gente está ampliando essas parcerias também para as associações de pacientes, né? Como é que as associações de pacientes que têm um cunho ali voltado a acesso, advocacy, mas também a parte educacional do paciente, como é que eles podem ajudar a Sobrexp a enxergar coisas na visão do paciente, e nós, na Sobrexp, né, esse conjunto de profissionais aqui, podemos ajudá-los também na educação e aproximação desses pacientes com os profissionais, né? Então, acho que é um ganha-ganha. E para além disso, a gente está muito focado em parcerias de ampliar o nosso horizonte para além do Brasil, estimulado pelo nosso grande parceiro global, que é o The Barrow Institute. O The Barrow tem uma visão muito de que essa colaboração, essa troca de conhecimento, de recursos entre as diferentes instituições, ela ganha potência, né? Ela ganha força, e ela precisa levar em consideração as realidades locais. O Brasil é um país continental, a gente tem um desafio enorme, né? Assim, se a gente comparar as 5 regiões que nós temos aqui, cada uma tem o seu desafio, a sua peculiaridade. O nosso sistema de saúde, ele é complexo, né? Público, privado, mas como é que a gente também aprende e troca experiências e também recursos com os nossos países vizinhos? Então, a gente agora, nesse momento, também está ampliando para uma colaborativa latino-americana, voltado a conversar mais com os países que estão à nossa volta e entender, assim, quais são os desafios que vocês têm que nós também temos. O que vocês estão fazendo? O que a gente pode fazer junto? Como é que a gente amplia o movimento da experiência humana na saúde dentro aqui da nossa região, inclusive inspirando e servindo de exemplo para outras regiões, né? Então, América do Sul, ou América Latina, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania. Então, quer dizer, ampliar essas parcerias também de uma forma regional. Então, acho que isso também é um grande desafio para nós aqui na Sobrexp. Marcelo, eu começo com você e eu vou puxar a Carla para a conversa. O lançamento do guia foi um passo importante, mas o impacto real depende da circulação dele, do uso dele e da continuidade do trabalho. O que vocês esperam que aconteça agora e que convite a Sobrexp faz para associados, profissionais, organizações, pacientes, famílias, parceiros que querem ajudar esse material a chegar mais longe, onde realmente precisa? O meu convite é que, falando aqui primeiro para os profissionais que trabalham no ecossistema de saúde, é que consigam de verdade trazer para o local que trabalha, né, para a sua equipe, para a sua instituição, para a sua clínica, enfim, independente ali do contexto, que consiga trazer esse tema, centralidade no paciente, experiência do paciente ou experiência humana, para a pauta das discussões.
e que possa utilizar o guia como um instrumento educacional dentro dessa temática parceria no cuidado. Então, quando você quiser falar com alguém sobre o que é centralidade no paciente e como é exercitar a parceria no cuidado na prática, utiliza o guia como referência. E aí eu começo, assim, trazendo uma visão de que quem são as pessoas que você gostaria que soubesse mais sobre esse assunto? Compartilha a live de lançamento, compartilha o site do próprio guia, né? Compartilha os e-books. Então pede para as pessoas falarem sobre isso, leva para a tua instituição, marca conversas com as pessoas e pergunta para elas o que elas entendem sobre o que é parceria no cuidado. E utiliza como referencial esse projeto lindo que foi criado, né, de forma colaborativa aqui pela Sobrexp. Para os pacientes, para as associações de pacientes, eu gostaria muito que não só as que participaram da construção, mas as diversas outras associações que existem pelo Brasil, que possam se espelhar nesse trabalho, possam usar esse material, porque ele é atemporal e não tá, nós não estamos falando de nenhuma doença específica, nós estamos falando de pessoas que utilizam o sistema de saúde, exatamente com esse objetivo. Mesma coisa, então compartilha. Pega todos os seus associados, as pessoas que estão aí dentro da tua rede e envia isso e começa a falar com essas pessoas. O que para você é parceria no cuidado? O que você sente falta de acontecer na prática? Como é que você pode ser agente de transformação? Então, acho que a minha expectativa também está relacionada a isso. A gente espera que o guia ele não seja apenas um documento bonito, uma publicação que foi lançada. Nós queremos, de fato, né, que a partir desse lançamento seja o início de um movimento, que ele circule, que as pessoas conheçam o conteúdo, que ele seja utilizado, que ele seja discutido e apropriado pelas pessoas, né? Eu acredito que ele vai ser uma ferramenta de transformação cultural para a nossa sociedade, tanto dentro das instituições, mas também fora das instituições, e a gente quer que ele, de fato, seja uma ferramenta que provoque aí mudanças de comportamento, de atitudes, e que possam melhorar e nos ajudar a transformar a experiência humana, a experiência no cuidado. Carla, Luciana, Marcelo, foi realmente muito importante ter levado todo esse conhecimento e compartilhado tantos detalhes do guia com o nosso ouvinte aqui no podcast. A gente tem que agradecer vocês pelo tempo, compartilhamento, pela disposição. A casa está aberta, voltem sempre. Joia. Um privilégio participar desse projeto, ser uma das participantes, um privilégio co-criar com pessoas sérias, comprometidas, que não tiveram nenhuma compensação financeira para fazer o que faz, mas simplesmente o propósito de levar transformação em saúde no nosso país. E o meu convite você gostou do guia? Você navegou? Então compartilhe, porque quanto mais pessoas acessam, mais esse propósito se consolida, mais a gente tem pessoas com discernimento para consumir serviços de saúde, mais pessoas engajadas a gente tem, uma saúde mais sustentável a gente alcança. Então compartilhe. Obrigada, Túlio, obrigada aos meus colegas aqui. Muito bom, muito obrigado. É um privilégio fazer parte dessa comunidade brasileira comprometida com a experiência humana na saúde. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, Túlio, foi um prazer. E o que nos enche de orgulho deste material e desta ferramenta poderosa é que ela foi construída com os pacientes. Então, não foi nós, enquanto profissionais de saúde, com o nosso viés de conhecimento e de interpretação. Um dia nós somos, ou nós já fomos pacientes, mas trazer os pacientes para essa construção foi fundamental. Então, nos enche de orgulho esse material. Obrigada, viu? E chegamos ao fim deste episódio, uma conversa direta para quem acredita que o futuro da saúde começa pela experiência das pessoas. Hoje eu conversei com a presidente da Sobresp, a Carla Ledo, o diretor de Relações Institucionais, o Marcelo Alvarenga, e com a conselheira Luciana Lauretti. E a gente falou sobre o Guia Parceiros do Cuidado da Sobresp.
Você ouviu que o guia reforça uma mensagem essencial. Cuidado centrado na pessoa exige informação clara, escuta e participação real. O guia já está disponível, agora o impacto dele depende do uso. Por isso, acesse, baixe, compartilhe, leve para sua equipe, apresente para familiares, para pacientes, porque informar também é cuidar, e parceria no cuidado só acontece quando todos têm condição de caminhar juntos. E aproveitando, curtiu o episódio de hoje? Então vai lá, compartilha com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso e favorita a experiência do paciente no seu tocador preferido. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas imperdíveis. Bye bye!